Tudo certo. É um momento. Acho que já está gravando aqui, apareceu para mim. Beleza. Já está gravando. Vamos iniciar então. Capanema, você quer começar dando as boas-vindas? Quero sim. Bom dia a todos. Bom dia, Duda. Bom dia, pessoal. Fernanda, Bruna, Miller. É um prazer enorme recebê-los aqui para esse tema tão importante. A gente está, hoje, que falar de transição energética hoje e descarbonização são temas não só relevantes, mas assim, qualquer lugar que a gente vai, a gente escuta a turma falando sobre isso, né? E quando a gente aprofunda mais nesse tema, a gente vê as complexidades que estão envolvidas nisso, né? Acho que ambos vão poder tratar um pouco sobre isso. Mas eu acho que o interessante dessa conversa que nós teremos hoje é poder discutir exatamente onde estão as oportunidades e onde estão as complexidades desses projetos de descarbonização, desse caminho pela descarbonização que os estados estão buscando, as empresas estão buscando, né? Então, acho que assim, é um debate super rico, acho que o objetivo aqui é fomentar mesmo o debate, fomentar troca de ideias, né? E é isso aí, é um prazer, como Hub Verde, a gente está super envolvido nessa pauta da energia, da transição energética, com vários projetos de transição energética, de descarbonização, na área de hidrogênio, na área de baterias, na área de solar. Então, é um ambiente, é um fórum super interessante para troca de experiências e debate, né? Então é isso, gente. Sem me alongar muito, gostaria de passar a palavra aí para vocês. Gostaria que cada um se apresentasse. E aí a gente inicia aí essa conversa, tá bom? Grande abraço e aproveitem bastante. Eu posso, pois não, posso iniciar a minha apresentação, né? É um prazer. Só um minutinho, eu queria só dar um contexto para o pessoal Ok. da nossa trilha SG. A gente teve uma primeira, né, que aconteceu há um tempinho atrás, com a Érica Michalik, que é gerente de sustentabilidade da CNH Industrial. E a ideia foi que a gente se uniu, né, nós da Arandu, eu sou cofundadora da Arandu, que é uma consultoria em sustentabilidade, cultura organizacional e inovação. Então, a gente trabalha esses três pilares e a gente tem um foco bastante educacional. Então, a gente trabalha muito com cursos de capacitação, né, trilhas corporativas, e a gente se juntou com o Hub Verde e a Funsoft para fazer essa trilha ESG. A ideia é que cada encontro a gente vai falar sobre um pilar ESG, então esse encontro é sobre a parte ambiental, né, com o tema de os desafios da descarbonização na transição energética, e futuramente a gente também vai ter um encontro sobre o pilar social e o pilar de governança. Então a gente convida vocês a ficarem ligados aí nas nossas redes, né, que a gente em breve vai postar sobre esses encontros também. Vou passar a palavra para o Miller, né, hoje a gente trouxe a Bruna Araújo, que é gerente de finanças sustentáveis na Way Carbon, e o Miller de Sá, que é especialista em transição energética na Invest Minas. E aí vocês podem se apresentar, eu vou passar a palavra para o Miller. Obrigada por terem aceitado o convite, pessoal. Eu que agradeço, é um privilégio, um prazer enorme, tá? É uma honra ter sido convidado aí pelo Hub Verde, por vocês, né? Tá junto aí com o Way Carbon, uma grande empresa de muita relevância e renome. E eu sou Miller Gazola, eu trabalho na Invest Minas, né? Eu trabalho atendendo os setores de indústria de base, mineração, e também como especialista de transição energética, né? Com essa missão aí de incentivar, né? E fomentar, alavancar a transição energética no estado de Minas. Vou puxar aqui a palavra e me apresentar. E depois a gente volta para a Fernanda. Bom, eu sou a Bruna Araújo, eu sou gerente de finanças sustentáveis da Way Carbon. Queria agradecer super o convite. Tenho certeza que os fundadores da Way Carbon gostariam muito de estar aqui hoje, porque a Way Carbon é uma empresa mineira, 100% mineira, com quase 20 anos no mercado. Acho que a gente faz 18 esse ano.
e foi muito né, pensada ali também em proximidade com BH Tech. Então, muito legal esse convite do IBET, porque né, é uma empresa que saiu, uma startup que saiu de Minas e hoje é uma empresa grande, que atua inclusive fora do país. A gente tem clientes em 40 países, então realmente a empresa cresceu bastante. Então, eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, para falar com a Invest Minas, que é um parceiro da Way Carbon também. Então, tenho certeza que eu e Miller a gente vai fazer uma dobradinha boa aqui para falar sobre descarbonização. Obrigada, pessoal. Vou passar para Fernanda. Vou apresentar rapidamente os nossos panelistas, né? O Miller de Sá, ele é especialista em transição energética na Invest Minas. Um pouquinho do background dele, ele é um administrador formado pela Universidade Federal de São João del Rei, tem MBA em projetos digitais e mercado de capitais e derivativos, ambos pela PUC Minas. Ele está, né, há mais de 10 anos na Invest Minas e está atuando principalmente em projetos de mineração, siderurgia, metalurgia, mecânica e infraestrutura. E atualmente ele ocupa uma posição de especialista em transição energética e está liderando a prospecção em projetos de biogás, biometano, hidrogênio verde e outros derivados na Invest Minas. O currículo deles é muito bom, pessoal, bem incrível. A Bruna Araújo, né, ela tem graduação em economia e mestrado em economia pela Universidade de Brasília e em políticas públicas e administração pública pela London School of Economics. Ela tem mais de 10 anos de experiência em formulação de políticas públicas, administração pública e gestão de projetos de desenvolvimento, com ênfase em financiamento sustentável. E ela atuou também como consultora em projetos de desenvolvimento na América Latina, ocupou cargos de assessoramento e direção no governo federal brasileiro, foi responsável pelo desenvolvimento e coordenação de projetos e iniciativas ligados à pauta do financiamento sustentável e ao papel das instituições financeiras no desenvolvimento e na transição energética sustentável. Atualmente, ela é gerente de finanças sustentáveis na Way Carbon e está apoiando instituições do sistema financeiro no desenho e na implementação de estratégias climáticas e de ESG, além de governos, empresas, setor privado, com recomendações ligadas a financiamento para descarbonização. Como vai funcionar aqui hoje? A gente vai ter uma breve exposição dos nossos panelistas, né? E depois a gente vai fazer um debate mesmo, perguntas. Então, quem está assistindo também fiquem à vontade para fazer perguntas no chat ou para abrir o microfone também e falar, contribuir. A ideia é que seja um encontro bem dinâmico mesmo e que a gente converse bastante sobre esses temas. Tenho certeza que vai render bastante. Queria passar a palavra então para a Bruna, se ela gostaria de começar a exposição dela. Maravilha, Fernanda, obrigada. Gente, eu fiz como assim, é uma exposição até longa, eu fiz só umas notinhas aqui, então de vez em quando eu vou dar uma consultada para não perder aqui a linha de raciocínio, né? Porque eu quero falar com vocês de temas assim que vão do macro até o micro, mas só mais uma vez agradecendo o convite. O que é que eu pensei aqui para nossa conversa hoje, né? Já que o Miller vai abordar a realidade mais atinente ali ao estado de Minas Gerais, eu começaria essa apresentação falando dos desafios e oportunidades de forma mais ampla ali dessa agenda de descarbonização para dar esse panorama e aí a gente desce num nível mais micro ali falando especialmente dos desafios e oportunidades para Minas Gerais, né? Então, a lógica da apresentação é falar um pouquinho de ação climática, falar um pouquinho sobre descarbonização no setor privado e no setor público, e aí entrar em financiamento para descarbonização, instrumentos, possibilidades, qual o papel dos bancos de desenvolvimento, qual o papel do sistema financeiro, e aí, eventualmente, a gente consegue fechar também abordando, pincelando mercado de carbono, que eu sei que é um tema que todo mundo tem falado muito, está muito em voga, né, hoje em dia, então a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, seja agora ou seja na parte das perguntas, né? Então, só retomando essa questão da ação climática, do impacto das mudanças climáticas, acho que todo mundo aqui já está super bem posicionado em relação a isso, mas mais uma vez, em 2023 a gente atingiu um pico de temperatura global, então a gente vê que a urgência das mudanças assim, da gente lidar com o impacto da mudança climática, essa urgência ela é realmente cada vez mais premente. Todo ano a gente vem batendo ali recordes e recordes de temperatura. Os eventos que eram extremos e difíceis de acontecer hoje são eventos, infelizmente, mais comuns. A gente teve a tragédia no Rio Grande do Sul em maio
desse ano que, né, infelizmente simboliza para a gente que, de fato, a gente está num cenário diferente, não tem reversão. Então, o que é que a gente faz para lidar com esse cenário, né? Como é que a gente freia, como é que a gente limita esse aumento da temperatura global e como a gente lida com o mundo que é diferente hoje, que é mais quente, que tem outras peculiaridades que a gente não tinha no passado, né? Então, basicamente, a gente trabalha muito quando a gente fala em mudança climática com dois pilares, né, para a ambição climática: mitigação e adaptação. Então, mitigação no sentido de mitigar os efeitos, os impactos da mudança climática. Então, é trabalhar na adoção de tecnologias, nas mudanças de processo produtivo que reduzam a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera, ou reduzam ou capturem, né? Elas removam aquele carbono que já está na atmosfera hoje. Esse é um pilar super importante e é o pilar hoje mais pujante, digamos assim, né? As empresas já trabalham muito nessa lógica, os governos já trabalham muito nessa lógica, toda a inovação na academia é muito focada ali em mitigação também, mas a gente tem outro pilar que está ganhando mais musculatura nos últimos tempos, que é o pilar da adaptação, pensando em resiliência climática, né? Quando eu falo em adaptação, é como é que a gente adapta as nossas infraestruturas, os nossos negócios, o nosso modo de viver, de consumir, num ambiente, no meio ambiente que mudou, que é diferente de fato, precisa ser adaptado. A gente precisa se tornar mais resiliente. As nossas infraestruturas têm que aguentar ali o impacto, talvez, de uma frequência de eventos que não existia no passado e elas não foram pensadas de fato no passado. Mas agora que a gente já tem essa consciência, já tem dados, já tem projeção de cenário climático, a gente, na construção dessas novas infraestruturas ou na estruturação dos negócios, a gente já tem hoje condição de trazer para dentro essa dimensão, a probabilidade do risco climático está muito mais alta hoje em dia, né? Então, assim, a gente ainda está muito focado em mitigação, mas hoje o cenário, né, que se coloca é esse desafio de como adaptar, e isso, mais uma vez, a tragédia do Rio Grande do Sul trouxe muito forte para a gente, né? E aí tem claramente o papel do setor privado e o do setor público nessa agenda como um todo. Então, para falar um pouquinho sobre como é que a gente trabalha, né, setor público e setor privado nessa agenda de descarbonização, eu vou focar inicialmente no setor privado, né? Hoje, mitigar as emissões de gás de efeito estufa é talvez o principal desafio empresarial, não mais indicadores financeiros, não mais outras preocupações que a gente tinha, talvez até a década passada. Acho que hoje todo CEO de empresa já consegue falar sobre mudança climática, já sabe sobre o impacto de mudança climática, já tem uma área forte de sustentabilidade dentro da empresa. Se não tem, sabe que a pressão do mercado é nesse sentido. Então, como é que as empresas aqui, a gente na Way Carbon, a gente tem visto esse movimento de descarbonização no setor privado, né? Brasileiro e fora do Brasil também, né? Tem muitas semelhanças ali. Acho Acho que que a ela Bruna caiu, né? caiu, pessoal. Vou falar com ela aqui só um minuto. Ah, Voltei, Tá, voltei. tá. Gente, perdão para quem vai ver o vídeo, perdão por esse problema técnico. Eu comentei com a Duda que a gente trocou aqui de máquina, então eu tô meio, tá tendo uns probleminhas técnicos, mas vamos torcer Acontece, sempre para tem, dar normal. tudo. Sendo rápido, tudo bem, né, gente? Sendo rápido, tudo bem. Bom, enfim, então eu estava falando um pouco sobre descarbonização para setor privado, né? E aí, falando em descarbonização para setor privado, e até para governo também, eu acho que tem um conceito importante que a gente precisa deixar claro. Eu falei aqui sobre mitigar, sobre adaptação, sobre resiliência, mas o que é que a gente ouve comumente? Sempre, net zero. Net zero 2050, ambição net zero. Qual é o conceito de net zero? O que é que a gente quer dizer com isso, né? Acho que isso é talvez basilar ali para a gente poder falar em descarbonização. Então, a ideia do conceito net zero não é que a gente vai deixar de emitir gases de efeito estufa. A gente sabe que é impossível a gente zerar a emissão de gases de efeito estufa, porque a emissão de gases de efeito estufa é um efeito natural ali dos processos produtivos, das tecnologias, do modo de viver, de produzir do ser humano, né? Então, o que a gente quer com o conceito de net zero é emissões líquidas zero, ou seja, a gente quer reequilibrar o que hoje está desbalanceado. Hoje a gente emite muito GE, tem muito GE indo para a atmosfera, gás de efeito estufa indo para a atmosfera, e as remoções naturais de gás de efeito estufa, a remoção que captura e armazena, tira ele da atmosfera, naturais, elas não dão conta da velocidade com a qual a gente está emitindo gás de efeito estufa. Então, a ideia é equilibrar esses dois pilares, ou seja, que as emissões de gás de efeito estufa em 2050, esse é o
o objetivo para a gente manter a trajetória de aquecimento do planeta até 1,5 graus, é que a gente fique com isso equilibrado, ou seja, o que a gente emite de gás de efeito estufa na atmosfera a gente consiga remover. E aí a gente consegue manter ali um equilíbrio e trabalhar, e se adaptar, e consumir, e viver dentro de um ambiente mais, digamos, mais razoável, com temperaturas mais propícias ali para os negócios e para a vida na Terra. Então, esse é o conceito, para a gente ter um pouco isso, a noção disso, para a gente não achar que a gente está pressupondo, né, que a gente vai parar de emitir gás de efeito estufa. Não é isso. Na verdade, é realmente manter o sistema mais equilibrado, é atingir esse equilíbrio entre o que se emite e o que se remove hoje, né? E isso vale para as empresas. Então, tá, eu estou nessa lógica global, agora vamos para dentro do meu negócio. O que é que isso significa na prática para mim enquanto empresário, né? Significa o seguinte: tentar traçar uma meta dentro da empresa, né, dentro daquele negócio, seja 2030, seja 2050. A periodicidade das metas ela é muito individual ali. A gente trabalha com dois marcos grandes, que são 2030 e 2050, mas isso obviamente depende de cada negócio, né? Mas a ideia é que você chegue no final dessa trajetória em 2050 sendo net zero, ou seja, o seu negócio emitindo na mesma proporção que ele consegue reduzir, né, que ele consegue remover. Então, esse é o objetivo do Net Zero quando a gente fala em setor privado. Então, como é que a gente faz isso? Tá, ok, eu decidi, entendo a importância, como é que eu operacionalizo dentro da minha empresa? Primeiro passo de todos, medir. A gente sabe que é uma dor ali do setor público, do setor privado, como é que você mensura suas emissões de GE. Isso é um processo custoso, não é um processo fácil, mobiliza várias partes dentro de uma empresa, mas assim, sem a mensuração a gente realmente não consegue, inclusive, bonificar a empresa, né, pelo esforço que ela está fazendo. Então a gente precisa medir para a gente ter ali um cenário base. Então, o primeiro passo é ter esse cenário, né? Qual é o seu cenário base? É o que eu emito hoje, qual é o meu inventário de gases de efeito estufa, o que é que a sua operação direta emite, o que é que a sua compra de energia emite, o que é que a sua cadeia de valor emite, o que é que vai ser atribuído a você ou não enquanto movimentador daquela cadeia, digamos assim, de fornecedores que você tem para a produção do seu produto final. Então, primeiro é isso, é medir, é ter o seu cenário base. Depois, onde é que eu quero chegar? É 2050, é 2030, é net zero? Qual é o percentual de redução? Estabelece, digamos, 2050 net zero. Então, você tem o ponto A e o ponto B, onde eu estou, onde eu quero chegar. Esse meio do caminho é o que a gente chama de trajetória de descarbonização. São as alternativas de mitigação que você tem. Quais são as tecnologias que você pode adotar? Qual é o timing para a implementação dessas metodologias, ou para essas tecnologias? Como é que eu atinjo ali aquele meu objetivo final, pensando em estratégias de, reduzir o seu GE, a sua emissão, e dois, compensar emissões residuais. Essa é a lógica que a gente trabalha. A ideia do esforço de descarbonização é reduzir a emissão de gás de efeito estufa e compensar apenas emissões residuais. Ou seja, a empresa de fato se esforçar para reduzir o que for possível, pensando em adoção de tecnologia, mudanças de processo produtivo, enfim, e o que faltar daquelas emissões ali, a gente compensa. O que é compensar? Por exemplo, comprar créditos de carbono. Eu tenho emissões residuais, eu vou compensá-las comprando crédito de carbono de quem está conseguindo ali reduzir a sua emissão e está no mercado com crédito. Então, a ideia é um pouco essa, é trabalhar nesses dois pilares. E, por fim, para construir a trajetória de descarbonização, a gente tem que priorizar. Uma vez que eu tenho as minhas alternativas, qual alternativa faz mais sentido? Qual é a periodicidade? Qual é a temporalidade? Qual o custo financeiro disso? Por exemplo, tem tecnologias que têm um custo de abatimento menor, ou seja, eu consigo implementar aquela tecnologia num custo financeiro menor do que outras, que ainda são mais disruptivas, são mais difíceis de escalar, enfim. Então, essa composição do portfólio que você tem de alternativas e caminhos para mitigar é o que a gente chama de trajetória de descarbonização. Então, A para B. Então, o primeiro passo é isso, tracei a minha trajetória. Tá, agora eu vou chegar no meu C-level na empresa e vamos pensar qual é a estratégia de descarbonização que eu, enquanto setor produtivo, enquanto empresa, enquanto grupo econômico, enfim, vou adotar ali para a implementação da minha trajetória para net zero. O primeiro passo é o diagnóstico, é o que a gente já fez, são as emissões, como é que você está perante ao mercado também, como é que estão os seus concorrentes, qual é o apetite do seu setor ali para a descarbonização. Então, você tem que se ver não sozinho, se ver ali no seu conjunto, até para definir o quão ambicioso você vai ser ou não, né?
Então, o primeiro passo é isso, é diagnosticar o seu entorno, como você está e como o seu entorno está também. Depois, rastreamento da sua cadeia de valor. Entender, dentro da sua cadeia de valor, dentro da sua cadeia de fornecedores, qual é a sua corresponsabilidade desculpa, na emissão de quem está na sua cadeia de valor, de quem você compra um determinado insumo para produzir o seu produto final. Entender até que ponto, que é o que a gente chama de escopo 3 do inventário de emissões de gás de efeito estufa, até que ponto eu vou trazer para o meu inventário aquela emissão que é de um fornecedor meu. Então, esse é o segundo passo, entender a amplitude ali do que você vai trabalhar, do universo que você vai trabalhar. Depois a gente vai para a construção dos cenários de descarbonização. Então, aí, os cenários de descarbonização, o que é que a gente precisa? O que é que o futuro reserva? Qual é o setor que eu estou? É mineração? É papel e celulose? É vidro? Enfim, cada setor vai ter a sua trajetória de descarbonização, o seu cenário de descarbonização, pensando quais são as tecnologias que estão no pipeline de desenvolvimento e qual é o potencial que essas tecnologias têm de fato, reduzir as emissões daquele determinado setor. Então, mineração vai ter uma característica, cimento vai ter outra, aço vai ter outra, enfim. Então, a gente tem que trabalhar com as realidades, não só de setor, mas ainda tem uma dificuldade adicional, um desafio adicional. Local também. A trajetória de descarbonização, o cenário de descarbonização no aço brasileiro é diferente do aço chinês. Então, a gente ainda tem outras características para considerar na hora que a gente está nessa fase de construção de cenários de descarbonização, né? E aí a gente vai para a parte final desse empacotamento ali de estratégia de descarbonização, que é o comprometimento. Quais são os compromissos? O quanto a empresa, né, ela quer dedicar a esse tema? Qual é o orçamento? Quais são os recursos? Qual é o caminho? Ela vai buscar uma dívida no mercado? Vai emitir um título? Que tipo de alternativa, né? Que tipo de comprometimento eu vou ter ali para aquela minha estratégia que seja Net Zero 2050? Então, é importante envolver, nessa fase, é importante envolver muito os C-levels da empresa para poder, a parte de tesouraria da empresa, de operações da empresa, para a gente entender como é que a gente empacota aquela estratégia, qual é o compromisso que a gente vai ter com o mercado, qual é que a gente vai divulgar para o mercado, o que é que a gente vai usar internamente para o nosso controle, enfim. E, por fim, a gente chega na estratégia de compensação. Lembrando, tudo isso que a gente está falando é para a gente reduzir as emissões de GE. E o que eu vou compensar? E o que eu não vou conseguir reduzir? Qual é a minha estratégia? Eu vou para o mercado de crédito de carbono? Qual é o tamanho dessa minha emissão residual e qual é o melhor caminho para eu compensá-la? É comprar de quem? É comprar como? Que tipo de crédito de carbono? Então, aí a gente vai para a estratégia de compensação. Então, esses são os passos, e tem a trajetória de descarbonização que eu falei lá atrás, e aqui dentro você tem todos os passos para ter uma estratégia de descarbonização, para você, de fato, ter uma meta crível, uma meta mensurável, uma meta que você possa levar ao mercado, você possa levar para os seus investidores, ou que você use internamente como parte do planejamento estratégico da empresa. Então, esse é o contexto que a gente trabalha hoje com as empresas do setor privado. Eu vou falar para a Fernanda só me dar uma sinalização, porque eu acho que eu já devo ter passado uns Não, 10, pode concluir, tá 10 tranquila. minutos da minha fala. Então, assim, esse é o panorama hoje e o desafio para o setor privado de forma mais abrangente ali, né? Sem muita especificidade. E para o setor público, né? O setor público, acho que todo mundo está percebendo essa movimentação. A gente teve a sanção recente, acho que essa semana ainda, né, da lei que determina ali a criação e traz as diretrizes para os planos de ação climática para estados e municípios. Então, a gente já vê essa movimentação muito forte de estados e municípios criando os seus planos de ação climática. Planos de ação climática podem ser planos só de mitigação, planos de adaptação ou planos de adaptação e mitigação. Então, por exemplo, Minas Gerais tem o PLAC, que é um plano que tem mitigação e adaptação. Outros estados também. Então, a gente tem visto esse movimento e esse é o compromisso dos estados e dos municípios para atingir o Net Zero também, só que aí do ponto de vista da política pública, o que é que você, enquanto município, estado, enfim, ente do setor público, pode fazer para reduzir as suas emissões dentro da sua jurisdição, seja ela um município, seja ela um estado, enfim, aí depende ali da abrangência que você dá. Então, o instrumento que a gente tem hoje, que seria o equivalente à estratégia de descarbonização, é o plano de ação climática. E aí, para calcular um inventário de uma jurisdição, que é um estado ou um município, você tem metodologias diferentes. Um tipo de metodologia se aplica para dentro do setor privado, para dentro de uma unidade fabril, enfim, e outra metodologia se aplica para quando você está calculando emissões de uma unidade federativa ali, seja ela um estado, um município, um país. Então, as metodologias, claro, elas guardam relação no que for razoável, mas elas são diferentes, porque, de fato, a gente está tratando ali
de entes diferentes, né, de objetos diferentes. Então, para estados e municípios, hoje esse tem sido o principal caminho. E aí, mais uma vez, a gente vem com aquela palavrinha mágica, mensuração. Um dos desafios de implementação de um plano de ação climática é justamente esse. É como criar as ferramentas de MRV, de monitoramento, relato e verificação. Monitorar o que eu estou emitindo, relatar o que eu estou emitindo e verificar que, de fato, aquelas reduções se devem às determinadas ações que estão ali no meu plano de ação climática. Hoje, isso é um desafio grande para estados e municípios, e aí eu vou fazer só um parênteses aqui, porque Minas Gerais lançou o plano de ação climática no ano passado, está na Semana do Meio Ambiente do ano passado, e hoje, em parceria com a Way Carbon e com o Centro Brasil no Clima, o governo de Minas Gerais, a Secretaria do Meio Ambiente, está desenvolvendo uma ferramenta de MRV, para que, de fato, o Estado tenha condição de monitorar, de relatar e de verificar o compromisso que fez se eu não me engano, 2019, algo assim, do Race to Zero. Minas Gerais é um estado comprometido com a campanha Race to Zero, de que em 2050 ela também vai ter ali o estado vai ter aquelas emissões líquidas zeradas. Então, essa ferramenta de MRV é um esforço do estado para poder relatar e para poder mostrar que está, de fato, evoluindo, que está conseguindo cumprir ali o que foi trazido como prioritário no PLAC, né? Então, assim, importante a gente trazer isso, porque nem todos os estados têm uma ferramenta como essa. Na verdade, são poucos estados que têm, porque há uma dificuldade, até técnica, de montar uma ferramenta capaz de agregar tantas metas, tantos setores, tantas metas de mitigação com metas de adaptação. Então, assim, queria parabenizar o estado por ter topado esse desafio, de trabalhar também nesse lado de medição, de métrica, enfim. E aí a gente eu fechei um pouco do que eu queria falar de ambição climática e o que significa descarbonização para setor público e setor privado. Quais são os instrumentos, né? Um tem a estratégia de descarga, o outro tem os planos de ação climática, cada um com a sua metodologia e com seus commitments. Mas todo mundo está muito direcionado para essa lógica de Net Zero 2050, que mais uma vez são as emissões líquidas, não é zerar as emissões de GE. E aí, antes de passar, terminar minha intervenção, eu queria falar sobre outro bloco, que aí é o bloco que eu tenho, inclusive, me dedicado mais pessoalmente no meu dia a dia de trabalho, que é o financiamento para a descarbonização. Hoje, o que é que a gente percebe, né? As duas últimas COPs, né, as conferências para a mudança do clima, organizadas pela ONU, pela UNFCCC, qual foi o grande assunto da COP de Sharm el-Sheikh e da COP de Dubai do ano passado, e provavelmente vai continuar nas próximas COPs, vamos ter Belém daqui a 2 anos, né? Daqui a um ano, na verdade. Financiamento. A gente já entendeu, a gente tem muita tecnologia desenvolvida, tem ciência, tem trajetórias de descarga, tem metas, tudo isso tem a sua dificuldade, claro, tem os compromissos dos estados, mas uma vez que a gente identificou tecnologia, identificou caminho, identificou o percentual de redução que a gente precisa fazer, como a gente mobiliza financiamento para isso? Hoje tem um cenário muito, muito complexo, né? Se vocês observarem os dados, vou trazer uns dados mais gerais mesmo. Se vocês observarem os dados de financiamento climático para o mundo, o CPI, que é o Climate Policy Initiative, publica um relatório anualmente que traz esse apanhado do financiamento climático no mundo. Hoje, a gente tem dedicado a financiamento climático 1,3 trilhão. 1,3 trilhão. Esse é o dado mais recente desse levantamento da CPI. Isso é 1% do PIB global. Isso é 1% do PIB global que hoje está dedicado. São fluxos financeiros dedicados a ações ligadas à mudança climática, sejam elas de adaptação ou de mitigação. Hoje, a nossa perspectiva para atingir o Net Zero e para manter a temperatura da Terra a 1,5 graus, a gente precisaria de 5 vezes esse valor por ano. Essa é a métrica, né? Essa é a estimativa que o CPI faz para a necessidade, o gap de financiamento climático. Então, assim, tem muito recurso? Tem muito recurso, mas ainda tem pouco recurso frente à necessidade que a gente tem. E tem outro desafio, dentro do recurso que temos, como é que esse recurso está sendo usado? Hoje, a proporção entre mitigação e adaptação, ela é assim, gritante, é quase 90% de todo o recurso de financiamento climático vai para mitigação e 10% para adaptação. E a gente vê que, por exemplo, para o caso do Rio Grande do Sul, a adaptação seria muito importante para ter a resiliência ali daquelas infraestruturas e minimizar o impacto que a gente teve, os danos, perdas seguradas, perdas econômicas, perdas de vida que a gente teve com a tragédia. Então, assim, existe um desbalanceamento no orçamento que a gente tem hoje para clima e ainda existe o gap de orçamento de clima. Então, são dois desafios interessantes ali
para os países poderem se coordenar. E tem um terceiro que eu acho interessante aqui para o Brasil, né? Hoje, a menor parte desse orçamento vem para países em desenvolvimento, países do sul global. Então, quem recebe boa parte do financiamento climático no mundo é quem, em tese, já está mais preparado, já tem mais infraestrutura, já tem mais conhecimento sobre esse tema e condição de absorver e de investir. Então, como é que a gente trabalha, né, de forma coordenada no âmbito global para trazer mais recurso para quem hoje está precisando acelerar esse processo de descarbonização, que seria uma economia como a do Brasil ou outras tantas do sul global, né? Essa é uma discussão forte, que foi muito forte no ano passado na COP, né? A gente tem um fundo de perdas e danos que foi anunciado, então os países desenvolvidos vão contribuir mais ali para os países em desenvolvimento para a gente fazer esse catch-up em termos de ambição climática. Então, enfim, queria dar um pouco desse panorama global para vocês e para fechar, só chegando ali na nossa realidade Brasil hoje, né? Como é que está o financiamento climático para o Brasil hoje? Hoje o nosso gap é proporcional ao gap global. A gente também tem um gap muito grande no Brasil em relação ao que é marcado como financiamento climático nos balanços dos bancos, enfim, das investidoras, das gestoras, o que tem no mercado de capitais, no mercado financeiro e o que tem dentro dos balanços dos bancos, né? Então a gente ainda tem um gap razoável ali para a gente poder trabalhar enquanto sociedade. Mas o que é que a gente vê também de positivo, né? O impacto que o sistema financeiro tem para essa agenda. Hoje, a gente sabe que o incentivo econômico, ele é o maior incentivo que a gente tem. Então, uma vez que o banco ele é pressionado pelo regulador, pelo investidor, e ele começa a dedicar mais recursos para financiamento climático, ou porque ele entende que é a contribuição dele enquanto participante do sistema financeiro, você vê que isso deságua em quem precisa, que são as empresas que vão tomar aquele empréstimo ali para poder viabilizar a implementação de alguma tecnologia de descarbonização. Então, hoje, quem mexe o ponteiro muito é o sistema financeiro. Assim, o sistema financeiro mais forte, mais pujante nessa agenda, certamente facilitaria, né, parte dos desafios que a gente tem de implementação de medidas de mitigação e adaptação que já existem, que já estão sedimentadas, que já têm escalabilidade. O que precisa hoje é que a gente tenha financiamentos mais adequados para esse tipo de tecnologia. E para fechar, queria falar um pouco para vocês qual o papel de bancos públicos e de instituições financeiras de desenvolvimento dentro dessa agenda. Se você observar esse relatório do Climate Policy Initiative, mais de 60% do financiamento climático vem de instituições públicas, de bancos multilaterais ou de bancos públicos subnacionais, ou de instituições financeiras de desenvolvimento, seja ela multilateral, nacional ou subnacional. Por quê? Porque a gente precisa do fomento, são tecnologias ainda muito disruptivas, são tecnologias que o risco ainda é muito alto, são mudanças de processo produtivo ainda muito arriscadas. Então, esse tipo de instituição, em tese, ele tem um pouco mais de apetite para risco. Então, ele entra fomentando, ele entra abrindo aquele mercado e atraindo os bancos, o sistema financeiro privado, para poder complementar, e aí a gente dá, perdão, e aí a gente dá musculatura para esse financiamento. Bom, Fernanda, como é que eu estou no meu tempo? Que eu não estou nem contando. Olha, acho que a gente pode encerrar por Já agora, passou. e depois a gente vai Não, ter as pode. perguntas. Não, Mas eu achei tranquilo. muito interessante você comentar essa questão do financiamento, porque, de fato, é um dos maiores desafios durante a COP, né? São as negociações de financiamento, inclusive para essa COP 29 agora, que vai ser no Azerbaijão, a maior expectativa é sobre os países chegarem a um novo acordo, né? E tem essa dificuldade de negociação política mesmo, né? Porque os países desenvolvidos, que são os principais responsáveis por ter causado as mudanças climáticas, né? As emissões que a gente tem cumulativas hoje, a maior parte é dos países desenvolvidos. Eles, em tese, teriam essa obrigação moral de financiar a descarbonização nos países de desenvolvimento, China, Rússia, Índia, Brasil, que estão crescendo muito agora, né, e estão emitindo. Então, de fato, a gente já sabe, já conhece as tecnologias, já tem capacidade técnica, tem expertise para executar, mas o dinheiro não está chegando, né? E, assim, por exemplo, você falou dos 1 trilhão, né, que é o financiamento que teve. Só no Rio Grande do Sul, por exemplo, com essas últimas enchentes,
a perda estimada financeira foi de 10 bilhões, só no Rio Grande do Sul, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, realmente é muito insuficiente. Não só a questão da mitigação, mas a questão da adaptação climática, a gente está muito atrás também. E antes, né, quando a gente falava, por exemplo, de risco climático, era algo que estava muito distante de nós, né? A gente ainda não conseguia se relacionar, mas eu acho que o Brasil teve uma percepção melhor de como as mudanças climáticas podem afetar todo mundo com essa tragédia do Rio Grande do Sul, né? Aproximadamente 90% das empresas no Rio Grande do Sul foram atingidas pelas enchentes, então a gente teve aí o impacto físico na infraestrutura, o impacto financeiro, operacional, mexeu na cadeia de fornecimento, né? Inclusive o arroz atrapalhou um monte de coisa, então assim, já teve aquela corrida para comprar o arroz, né? Então você vê como que realmente o impacto é global mesmo em todos os lugares. E a gente tem também, né, esse movimento mais recente, quando a gente fala, né, de pilar ambiental, né, todo mundo fala, mas não é só descarbonização e tudo mais. Não, tem vários aspectos, claro, né, de sustentabilidade. Mas a descarbonização, como você falou, é o mais pujante, é o mais urgente, que é o que a gente precisa fazer, né, assim, muito, muito urgente. A gente já está muito próximo desse limite de 1,5 de aquecimento. Na verdade, já tem vários cientistas que acreditam que a gente não vai conseguir atingir 1,5, que a gente vai chegar a 2. Então, assim, a gente tem que minimizar os impactos o máximo possível, né? E agora no Brasil a gente tem esse movimento do governo de regulamentar, né? A gente tem o mercado de carbono que está em processo de regulamentação. A União Europeia aprovou a taxonomia verde, a gente também está desenvolvendo uma taxonomia verde aqui para o Brasil. O Ministério, inclusive, formou um grupo técnico para trabalhar essas questões. Então, a gente vê um movimento tanto do setor empresarial, porque entende como esses impactos podem afetar a empresa, né? Tanto os impactos físicos das enchentes, como também os riscos regulatórios, né? Então, na Arandu, a gente fala muito sobre as empresas se anteciparem a essas mudanças regulatórias, porque se você se adiantar, já fizer como você falou, né, medir as emissões, fizer um inventário, já ter um plano ali de descarbonização, você já está um pouco mais à frente do que quando o governo chegar e começar a obrigar as empresas de fato, né, a colocar um teto de emissão. Você ali não corre o risco de ter que paralisar a sua operação, de levar multas, sanções, enfim. Então, eu vejo esse movimento muito forte, tanto do setor privado quanto do setor público, de regulamentar essas questões, e acho isso muito positivo. Sem me alongar muito, né, porque agora a gente vai passar para o Miller, para ele falar um pouquinho sobre como tem sido, né, em Minas Gerais, com a experiência dele. Miller, fique à vontade. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Foi uma explanação maravilhosa aí da Bruna, né? Uma complementação da Fernanda, já deram bastante o diagnóstico, né, do contexto global e da necessidade de descarbonização, né, e os nossos desafios no Brasil. Eu vou falar um pouco do panorama macro, né, sobre um aspecto nacional e subnacional, dando ênfase para o estado de Minas, né, de desafios e oportunidades. Então, é fato que o mundo vive, né, esse período de necessidade, né, e de corrida contra o aquecimento global para neutralizar ou pelo menos mitigar isso. A União Europeia, Estados Unidos, até a China, o Japão tem feito, né, tem tomado iniciativas muito importantes, né? Haja vista o CBAM, que é o mecanismo de controle de fronteira de carbono, né, na União Europeia, o IRA, né, o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, que é um orçamento sem precedente, né, em produção de energia limpa. A China tem feito bastante iniciativas também, está virando um polo extraordinário de equipamentos, de baterias, tá?
O Japão, né, tem procurado também descarbonizar sua siderurgia, seus setores. Em geral, o mundo está preocupado com isso, o mundo está colocando muito esforço e recurso nisso. O Brasil é um player fundamental, né? Porque o Brasil nasceu, ele existe para descarbonizar o mundo. O Brasil é um país que já é descarbonizante, por assim dizer. É um país que tem um grid de quase 90%, né, de energia limpa, né? É um país que tem uma biomassa, uma possibilidade, uma capacidade de produção de energia solar absolutamente invejável, né? Quase que sem paralelo no mundo, né? Nós temos sol, nós temos uma capacidade muito grande de produzir energia hidráulica, nós temos uma eólica, uma possibilidade, uma qualidade de vento, é, há quem diga que é o melhor, né, no mundo. Então, nós temos um potencial gigantesco. Minas Gerais, nesse contexto, está muito bem posicionado também. Mas, começando pelos desafios, né? Quais são os desafios, assim, sobre o aspecto de empresarial, né? É, alguns setores que seriam os players, âncoras para descarbonizar, né? Porque eu acredito em um conceito de produção demandada ou produção puxada na descarbonização. Porque mais do que uma livre iniciativa, a descarbonização ela tem que ser um negócio, tá? Ela tem que fazer sentido sobre o aspecto econômico e financeiro da empresa. Óbvio que a empresa ela tem que dedicar um recurso extra e o seu resultado não pode ser baseado só no lucro econômico, mas na contribuição social, ambiental, no ESG. Mas se isso não sustentar o negócio dela, a empresa não teria condição nem de sobreviver para descarbonizar. Então, sobre o aspecto do negócio, né? Empresas âncoras podem puxar toda uma cadeia de descarbonização, uma cadeia de fornecedores e todo o entorno dela, tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, em setores que são grandes demandadores de energia, que movimentam um número enorme de recursos, com uma cadeia enorme de fornecedores, como é o caso, por exemplo, da siderurgia, né? Mas a siderurgia, ela tem uma ênfase enorme em eficiência. Então, há uma pressão muito grande por custos na siderurgia. Então, para descarbonizar a siderurgia é altamente complexo, tá? Porque ela já vem de uma tecnologia tradicional consolidada, que é emissora de carbono, e com uma pressão por custo e uma concorrência internacional, para o caso brasileiro, absurdo, tá? Então, é extremamente complexo falar em substituir todo o aparato tecnológico tradicional que ela usa para combustível verde, para tecnologia verde, da noite para o dia. Isso é muito complexo, é um assunto muito delicado. Outro setor que, obviamente, tem toda a ambição de descarbonizar, mas é um desafio gigantesco, é o setor aeroespacial, né? O setor de aviação civil, tá? A gente sabe que todas essas companhias aéreas querem descarbonizar, mas é um desafio porque o preço do combustível, né, é um componente muito grande, né, de custos, né, no resultado da empresa. Então, o desafio é em substituir, né, o combustível fóssil por uma SAF de aviação, né, por um combustível sustentável, é realmente grande, né? A gente tem aí muitas possibilidades, muitas iniciativas, nós estamos liderando algumas, né? A gente é muito otimista, mas a gente sabe o tamanho da complexidade que é isso. E um outro que é até tem um outro fator que atrapalha um pouco, né? Que é o setor do cimento, tá? O cimento é extremamente complexo, a descarbonização, porque ele é produzido com clinker, né, que é um elemento fundamental, né, na consistência, na formação do cimento, e esse clinker é usado, elementos fósseis, né, na área de aquecimento, de reação química, para dar consistência, etc., né, com coque, etc. E as indústrias de cimento são grandes indústrias, mas elas não têm a pujança, a força de uma multinacional. Geralmente aqui, eu tô falando no contexto brasileiro e mineiro, né, são indústrias locais, é extremamente desafiador, né? Então, esses componentes energéticos, eles são um percentual muito grande também, né, do custo dessas empresas, tá? E, além disso,
é um setor que atende o mercado consumidor final, né, diretamente. E o mercado consumidor é sensível a preço, né? A construção civil é sensível a esse tipo de preço, pressiona o preço do cimento para baixo. Então, é realmente extremamente desafiador. Outro desafiador, né, que tem um componente de custo muito grande no, né, no seu resultado, que é a de transporte de carga, por exemplo, né? O diesel, né, já é um componente muito grande para as transportadoras. Elas têm pressão por baixar custo, porque na gôndola do supermercado o produto tem que estar mais barato, senão há uma pressão por parte das empresas nesse sentido. Então, esse é um grande desafio, tá? O outro desafio é um outro desafio de capital empreendido, tá? O que é o capital empreendido? É a empresa, como o caso desses setores que eu mencionei, que já investiram, vem investindo, né, em expansão com novos investimentos de bens de capitais em ativos imobilizados, tá? São muito caros e precisam de usar esses ativos, esses equipamentos, né, do processo produtivo até a depreciação, pelo menos, falando sobre o aspecto contábil. Então, é complicado você falar de uma usina integrada. O que é uma usina integrada siderúrgica? É uma usina que tem sinterização, aciaria, né, o alto forno para produzir o aço, tá? E falar para ela o seguinte: olha, a partir de tal data você vai ter que substituir todo esse processo produtivo para se tornar uma mini mill ou uma indústria de forno elétrico a arco, ou IEF em inglês. É complicado fazer isso. Essa tecnologia, ela reduz em mais de quase 3 vezes e meia, né, a emissão de carbono do que a tecnologia tradicional. Mas é complexo você substituir isso. Isso é um desafio não para o Brasil, isso é um desafio para o mundo, né? Nem na China ainda eles têm essa tecnologia ainda em larga escala, apesar de ter um plano ambicioso de substituição que gera mais oportunidades para o Brasil, que eu vou falar daqui a pouco. E tem uma história interessante sobre esse aspecto, né? Que algumas cidades britânicas, tá? Da década de 20, a despeito de já existir a tecnologia, né, de iluminação elétrica, ainda usavam iluminação a gás, né, há mais ou menos 100 anos atrás. Por que isso? Porque os governos locais já tinham investido maciçamente, né, em iluminação a gás, e esse investimento já tinha sido alocado. E apesar da iluminação elétrica já existir nos Estados Unidos e na Alemanha, na época, eles ainda utilizavam iluminação a gás por causa do capital empreendido já alocado. Então, esse é um outro desafio, tá? Tem um outro desafio que é mais ou menos o que eu já tinha dito, que é a questão do custos dessas novas tecnologias de transição. O Brasil tem essa vantagem, né, de ter uma ampla oferta, né, de biocarbono, de biomassa, de energia renovável. Mesmo assim, essas tecnologias elas ainda têm que competir com o fóssil, com o tradicional, e o próprio fato de existir uma escala menor, tá, ela torna o preço mais alto. Então, assim, é exigido um premium para isso. A empresa tem que pagar um premium, um preço extra, para consumir um biometano ao invés de um gás natural, por exemplo. Não estou nem falando de hidrogênio verde, né, que é muito mais caro. Tá? O outro desafio é um desafio da infraestrutura. A infraestrutura exige-se para descarbonizar uma grande infraestrutura, né? Já se falar em taxonomia, tá? Então, para que se tenha um track record de redução de emissão, né, pelo menos, é preciso uma infraestrutura de gasoduto, de pipelines muito maior do que a gente tem hoje, principalmente em Minas. Aí eu estou falando para Minas, que é né, uma necessidade nossa premente, né? No caso, agora a gente está discutindo, né? O Congresso tem discutindo o plano nacional para o hidrogênio, fantástico, né? A gente tem acompanhado aí com entusiasmo, mas precisa de uma infraestrutura de transmissão, né, e distribuição elétrica. A gente precisa de grids com maior capacidade, né, de condução elétrica, porque a demanda é muito grande, né, de energia elétrica renovável para a fabricação, por exemplo, do hidrogênio verde, tá? Então, são esses basicamente os desafios,
mas eu não estou querendo colocar aí água no chope de ninguém, é muito pelo contrário. Junto com esses desafios, a gente tem uma imensa oportunidade. Como eu falei na introdução, o Brasil é um país com uma vocação gigantesca para descarbonizar. Tá? Parece que é a meca, digamos, mundial da descarbonização. Então, a gente tem que levar em consideração as grandes oportunidades, tá, de acesso a mercados globais, levando-se em conta, né, esse contexto de geopolítico e de transição energética. Então, eu abordei inicialmente o CBAM e o IRA, né, é, a despeito desses mecanismos de controle, o Brasil, com todos os recursos que tem e as condições que tem, ele pode, ao invés de ter uma restrição nesses mercados, ele tem uma abertura desses mercados ainda maior, né? E a empresas, por exemplo, as siderúrgicas brasileiras que sofrem com a concorrência chinesa, elas podem ter um diferencial, produzir um aço com selo verde, né? E fazer frente à concorrência que tem um aço com preço, né, com mecanismo de dumping ou com um custo menor. Então, ao invés de ter uma restrição mercadológica, a gente teria uma abertura muito grande. Tá? O Brasil, que pode ser a solução mundial, né, para a segurança energética e alimentar, ela pode ter, a gente pode pensar em um acesso a esses mercados, especialmente Europa, Japão, os Estados Unidos, né, de se produzir, de se exportar uma commodity descarbonizada, tá? Como seria isso? A gente pode pensar, por exemplo, no setor minero-metalúrgico, né? Um aglomerante mineral para se produzir um aço verde, que pode ser produzido aqui em Minas, já tem tecnologia para isso, tá? Sem emissão de carbono, né? Esse aglomerante mineral, ele tem, que a gente pode chamar ou peletização, DRI, ou briquete verde, tá? Ele pode ser exportado, ele pode ser produzido, toda a cadeia dele, a partir do gás natural, do biometano, né, ou do gás de síntese, ou do hidrogênio verde, ele pode ser exportado com esse selo premium, tá? Porque a gente tem tudo aqui, nós temos o minério de altíssima qualidade, toda a tecnologia, mão de obra, capacidade, e ele pode ser exportado para a Europa para descarbonizar o aço na Europa. A Europa tem uma ambição de descarbonizar pelo menos 190 milhões de toneladas, né, até 2030, e realmente é um desafio enorme e sem ajuda, entre aspas, sem essa ajuda, eles não vão conseguir fazer isso. Então, outra oportunidade é o fertilizante. A gente tem um déficit muito grande, o Brasil, Minas, né, em fertilizante, e o fertilizante ele pode ser produzido já como componente sustentável para o agronegócio. Tendo fertilizante sustentável, essa soja, esse café, ele pode ser exportado com selo, com track record verde, com redução, com zero emissões, e isso pode ser comercializado com selo premium ou ter um amplo acesso, tá? Por exemplo, levando-se em conta o mercado europeu, tá? A gente pode ter uma nova fase de comércio, de abertura de mercados internacionais e trazer, junto com isso, né, um desencadeamento sem precedentes de neoindustrialização e novo desenvolvimento dentro, né, do interior do país, especificamente falando de Minas Gerais, né, que a gente pode trazer indústria de equipamentos, de eletrolisadores, de catalisadores, de fermentadores, tá? E fala-se muito, né, numa recondução da pauta econômica dos municípios mineradores. Eu acredito piamente que a descarbonização, a transição energética é a resposta para isso, tá? Que vai reindustrializar, não só reeducar as indústrias, mas gerar todo um desencadeamento de oportunidades, tá? Esses países, por si só, eles podem investir, eles já têm investido, tá? No sul global, como vocês disseram, né? Em países emergentes, com capacidade, né, com rica capacidade de produção de energia renovável. A gente tem visto o Nordeste anunciando muitos projetos e a gente não quer ficar para trás, a gente quer mostrar todas as oportunidades que Minas Gerais tem. Tá? Então, falando especificamente de Minas Gerais, que é o meu principal papel, obviamente, Minas Gerais tem liderado muito esse processo, tem muitas iniciativas. Nós temos o melhor ambiente regulatório de produção de energia renovável do país. Somos um dos melhores locais para produzir energia solar, mas nós temos um incentivo fiscal que permite uma isenção para a produção da energia renovável
tanto no grid quanto de geração distribuída ou geração centralizada. Por isso que nós somos os líderes, tá, em energia solar, né? Por exemplo, nós temos também, nós somos o principal polo, né, de produção de energia hídrica de pequenas centrais elétricas, tá? Não necessariamente aquelas grandes, lá do norte de Belo Monte. Temos as grandes também, mas as pequenas centrais, que são consideradas sustentáveis, 100% sustentáveis, nós somos os líderes. E elas têm um fator de eficiência e capacidade maior do que qualquer outra fonte. E, nesse aspecto, a gente pode ter uma produção intermitente, ou seja, não precisa ser só durante o dia na solar ou determinado horário com a eólica, determinada condição climática do vento. A energia hídrica, ela permite, combinando com outras fontes, ela permite essa possibilidade. Então, nós temos essa competitividade. Falando do desafio, da infraestrutura que o interior do Brasil tem, Minas Gerais não tem. A infraestrutura de transmissão e distribuição no Brasil, em Minas, a maior parte do Brasil passa por Minas, do Sistema Integrado Nacional. Então, a gente tem total condição de gerar energia no grid, que é mais barato. Por exemplo, para produzir o hidrogênio verde. Nós temos condição total de produzir o biometano, que nós somos um dos top 3 em mercados de produção de sucro alcooleiro. Tá? Nós temos grandes empresas, tem uma associação que está muito ativa nesse processo, que é a CEAMIG. Então, nós temos feito contato com outros players nacionais também nisso, que podem produzir tanto o biometano quanto o biocarbono e, juntamente com o hidrogênio, converter isso num combustível sintético, num SAF de aviação, num gás de síntese. Além disso, a indústria de reflorestamento em Minas é a maior disparada do Brasil. Então, a gente pode usar a biomassa de eucalipto, de madeira, que pode ser utilizada também como biocarbono para produzir toda essa gasificação sustentável que eu mencionei anteriormente. Tá? Nós temos condições, já temos incentivos fiscais, por exemplo, para a produção de hidrogênio verde, né? Temos aí uma suspensão do imposto total para a gente produzir, para que se produza hidrogênio verde aqui no estado, sem paralelo no país. E a gente tem também uma isenção fiscal para se adquirir equipamentos, que é um componente muito oneroso para produzir hidrogênio, que é o eletrolisador. É importante observar que Minas Gerais é o único local do Brasil que tem uma fábrica, aliás, da América Latina, que tem uma planta, vai ter em breve, já está em fase de implantação, de eletrolisador, que é da norma ES. Também temos o sistema, o programa de pesquisa e desenvolvimento mais avançado do Brasil, talvez da América Latina, que é lá na Universidade de Itajubá, né, com aporte do Banco Alemão de Fomento GIZ, que já tem postos de recarga de hidrogênio verde, está sendo testado e produzido lá, com equipamentos da norma ESSER também. Então, nós temos, assim, aparato de pesquisa e de desenvolvimento, infraestrutura, ambiente regulatório, né, recursos naturais, nós temos isso tudo em Minas Gerais. Temos também nosso banco de fomento, que é o BDMG, né, que tem linha do BDMG Sustentabilidade, é um banco muito ativo nisso, que está com uma inclinação cada vez maior para financiar esse tipo de projeto. Temos a FAPEMIG também, com PET Minas, que está aberto aí a receber pleitos para os editais, né, de projetos inovadores em sustentabilidade, né? O programa Trilhas do Futuro, né, que é um programa que o Estado financia mão de obra técnica a fundo perdido, né, para capacitar. Então, a gente está falando de capacitação de mão de obra, que a gente está falando de um novo mercado, né, uma nova configuração, né, industrial do Estado. Então, o Estado de Minas financia isso, né? E o Rota da Descarbonização, né, que a Bruna mencionou muito bem, é um programa que vai traçar um roadmap, fazer um diagnóstico do setorial da descarbonização no Estado. E o Estado de Minas é pioneiro, foi o primeiro ente subnacional da América Latina a aderir o Race to Zero. Então, nós somos, assim, estamos marcados pelo pioneirismo e queremos cada vez mais atrair grandes projetos de descarbonização. A gente acredita, a Invest Minas, né, antigo INDE, sempre teve o propósito de ser uma entidade, uma agência de atração de investimento. Cada vez mais a atração de investimento está ligada a esse negócio de transição energética. Tá? Qualquer outro setor que não tenha isso na sua visão estratégica, ele não vai perdurar.
Então, a nossa estratégia de atração de investimento, desenvolver o Estado economicamente, ela se confunde com a descarbonização. Isso é muito bacana, né? Então, isso mostra o quanto a gente está preparado, tá? Perfeito, Miller. Obrigada pela sua exposição. Você falou aí do hidrogênio verde, né, que a gente chama de combustível do futuro. Ontem o Senado, inclusive, aprovou, né, um projeto de lei para instituir o marco do hidrogênio de baixo carbono, né? Inicialmente se tratava do hidrogênio verde. Para quem não sabe, aí tem hidrogênio verde, hidrogênio azul, turquesa, cinza, vários tipos de hidrogênio. O hidrogênio verde é aquele que é produzido exclusivamente com as fontes eólica e solar, e tem os outros tipos de hidrogênio também. Então, inicialmente, esse projeto de lei tratava do hidrogênio verde, mas aí foi alterado para hidrogênio de baixo carbono, para justamente a gente poder utilizar essas outras fontes de energia que a gente tem no Brasil, que é o álcool, a biomassa, o biogás na produção. Porém, um ponto de atenção, né, que algumas organizações têm levantado é com relação ao limite da emissão de gás carbônico, que o hidrogênio de baixo carbono de antes era o limite considerado era de 4 quilos de gás carbônico por quilo de hidrogênio verde produzido, e esse texto final que foi aprovado, ele determinou, ao invés de 4 quilos de gás carbônico, 7 quilos. Né, e essa preocupação é principalmente referente à exportação do hidrogênio, né, o principal potencial comprador do nosso hidrogênio seria a União Europeia, e eles têm um limite mais baixo de por volta de 3,5, então aí é um outro desafio, né, para a gente exportar esse hidrogênio para outros países. Mas assim, é um avanço muito grande, né, a aprovação desse marco. O Brasil tem um grande potencial de produzir hidrogênio, de se tornar exportador, de usar também na indústria nacional. E aí eu queria saber de você, assim, quais são os principais desafios que você enxerga pelo setor privado, desculpa, quais são os principais desafios que você enxerga de oportunidades né, do Brasil dentro do hidrogênio para a produção desse combustível no Brasil, né? O que você acha que o Brasil tem de ponto forte e o que ele pode encontrar de dificuldade para consolidar essa indústria do hidrogênio aqui? Obrigado pela pergunta, Fernanda. O ponto forte é que o Nordeste tem vendido maravilhosamente bem o nosso país, né? Gostaria até eu reconheço o que eles têm feito, que é espetacular. Então, o consórcio Nordeste tem vendido o nosso país como o melhor lugar do mundo para produzir hidrogênio, e isso não é exagero, né? Nós temos uma diversidade de fontes renováveis absurda, né? Então, nós temos uma capacidade, uma incidência solar muito grande, eólica também, principalmente lá, né? E hídrica aqui. Então, essa é a grande, o ponto forte, a grande oportunidade que a gente tem, tá? Os desafios, como eu disse, são desafios de infraestrutura, de grid, tá? Então, o Nordeste, que tem toda a capacidade de fazer a combinação, né, de produzir tanto com energia eólica e solar, ele necessita de uma infraestrutura assim, sem precedentes, tá? Ele realmente carece muito da infraestrutura de subestação, de transmissão, tá? O Brasil de uma maneira geral, mas especialmente o Nordeste. Já Minas Gerais não padece desse mesmo problema. Como eu disse, nós temos toda a infraestrutura, praticamente toda de grid, de transmissão e distribuição aqui. A maior parte dos grids, por exemplo, da Eletrobras estão tudo aqui, tá? Os ativos da Eletrobras todos passam por Minas Gerais, a CEMIG também, ó, uma das maiores companhias energéticas que o Brasil tem uma infraestrutura tanto de geração, transmissão, distribuição muito grande em Minas Gerais. Mas o Brasil como um todo, ele tem um desafio que foi muito bem mencionado pela Bruna, porque todos esses projetos, eles precisam de um capital expendido, um capex, né? É muito grande. Então, a gente precisa contar muito com o mercado de capitais, não só com o setor público,
Eu espero agora que esse marco ajude bastante, mas sozinho realmente não resolve. É uma combinação de esforços públicos e privados. Então, o setor privado ele tem que absorver, né? Ele tem que aderir a essa iniciativa, a esse novo contexto, com o capital entre aspas, de risco, mas que tem um retorno a médio prazo muito grande, né? E a gente também tem que, eu acho assim, já é uma espécie de autocrítica, né? Minas Gerais e o Brasil como um todo, principalmente, né? Eu já conversei com um colega da Apex sobre isso. O Brasil como um todo precisa se promover melhor, né? A despeito de todo esse esforço maravilhoso do Nordeste, o Brasil precisa se promover mais, e principalmente Minas Gerais, né? A gente é um pouco tímido, né, para falar da gente, mas eu acho que a gente tem que perder um pouco dessa timidez e nos promover mais, porque a gente tem realmente uma condição invejável. Então, a gente precisa de iniciativas de promoção, né, para despertar os olhos de todos os investidores do Oriente Médio, por exemplo, tem investido muito em renovável, por incrível que pareça. A Europa, que está, assim, desesperada, procurando fontes renováveis e elementos descarbonizantes, né? E o próprio Estados Unidos, que já tem um acordo bilateral com o Brasil para produzir hidrogênio de baixo carbono. Então, a gente precisa mais investir nessa de diplomacia, atrair investidores, convencer o mercado privado de que esse é um negócio promissor, né? Não só promissor, mas necessário para toda a sociedade, né? E é uma oportunidade, obviamente, para aqueles fundos, principalmente com tese, né, em infraestrutura e imobiliário, podem realmente ter aí em foco uma nicho do mercado muito interessante, tá? Investindo em infraestrutura para a produção de renováveis, tá? Não, com certeza, eu acho que há um potencial muito grande mesmo que a gente precisa desenvolver. Tem outros países, né, exemplo da Alemanha, que tem uma incidência solar muito pior do que a do Brasil e que investe pesado em solar. Então, a gente é aí um país tropical abençoado por natureza. Temos que aproveitar esses recursos renováveis que a gente tem em abundância mesmo. A minha próxima pergunta vai para a Bruna. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os mercados de carbono, né? Quais são os tipos de mercado de carbono que a gente tem, como que o Brasil está evoluindo nesse sentido, né? Quais são as principais tendências observadas nos últimos anos e como que o Brasil tem acompanhado essas mudanças. Maravilha, Fernanda, falo sim. Queria reforçar o ponto do Miller, porque antes de entrar no mercado de carbono, de fato a gente está falando de geopolítica aqui, porque aço, cimento, quando a gente trata de commodity, 1 centavo a mais no preço, você perde o mercado todo fora. Então, assim, realmente é muito delicado que rota de descarbonização você vai sugerir para o setor de aço, por exemplo, para o setor de cimento brasileiro, porque a depender do tipo de rota, se for uma rota que cabe para a China ou para a Alemanha, você vai perder todo o mercado. Então, assim, delicado. Acho que a gente tem que pensar um pouco em todas as variáveis, e não necessariamente só na variável da descarbonização. Claro que, né, obviamente na descarbonização, mas como você implementa uma descarbonização que enfim, né, traga o que tem de melhor ali no setor produtivo brasileiro e a gente não perca as oportunidades e as nossas vantagens competitivas por uma decisão ali um pouco mais assodada, né, de caminho. Mas muito bom, Miller. Aprendi muito aqui. E sobre o mercado de carbono, Fernando, já vou fazer um disclaimer que aí merece um seminário à parte, porque é um Só para falar de mundo. mercado, né? Não, Sim. e assim, só para falar de uma coisa do mercado de carbono, mas vamos lá, vamos tentar aqui. Bom, basicamente a gente tem o mercado de carbono, né? Surgiu com. Só existe mercado para o que tem preço, né? Para o que tem valor. Então, o mercado surgiu com a precificação do carbono, né? Que foi uma forma da gente tentar contribuir mais para limitar ali enfim, o avanço das temperaturas globais, né? Então, vamos precificar o carbono, porque aí você reduz o incentivo econômico para emitir e aí isso funciona de forma positiva. É como se fosse uma externalidade negativa dentro da produção e aí você captura essa externalidade negativa e precifica ela. Então veio daí, né, veio dessa lógica econômica muito básica mesmo, de tornar o carbono mais caro, incentivar, mobilizar recursos ali para alternativas menos emissoras e isso contribuir para os nossos esforços de mitigação dos impactos da mudança climática.
E aí, qual foi a evolução desse tema, né? Hoje a gente tem um mercado. Existe a lógica de um mercado global de carbono, que é um mercado que tem cujos critérios, cujos procedimentos são definidos dentro da COP, dentro das COPs, e por intermédio da UNFCCC, que é a Convenção das Partes para a Mudança Climática. Então, hoje o mercado global ele não está operante. O mercado global seria para você transacionar, de fato, os créditos que são gerados internamente em cada país. Hoje, essa é a fronteira. Não tem ainda uma estruturação ou uma definição do que você vai fazer com o artigo 6, enfim, com o artigo 6, que é de uma das declarações, né, do Acordo de Paris, do Acordo de Paris, de como você vai transacionar esses créditos entre países ou de uma empresa privada para ajudar a contribuir no NDC de um outro país. Então, de fato, hoje essa é a fronteira, é onde a gente tem que ficar super de olho, porque a gente tem que se posicionar junto ali na UNFCCC, entender quais são os benefícios para o país. O país tem um potencial absurdo de geração de crédito de carbono, por todos os pontos que o Miller já falou também, as nossas qualidades, digamos assim, naturais, nos fazem um país que pode ser credor nesse mercado, né? A gente pode inundar ali, inundar mercado de crédito e aí tirar as vantagens, obter vantagem ali da venda desses créditos para outros países que teriam dificuldade de cumprir sua NDC, como, por exemplo, países do Oriente Médio. Muito difícil descarbonizar com a economia que eles têm hoje. Então, são países que naturalmente vão ser tomadores de crédito de carbono no mercado global estabelecido. Mas hoje a gente, de fato, ainda tem Tá muito turvo ali como vai ficar as regras do artigo 6 do Acordo de Paris. Então, toda COP a gente tem um avanço. Na última, na de Sharm el-Sheikh, a gente já definiu alguns procedimentos para a regulamentação do que vai ser considerado ou não o esforço de mitigação dos países. Então, isso é uma discussão em paralelo, mercado global. Aí tá bom, agora vamos pro nosso dia a dia aqui, né? Hoje a gente tem duas formas de você precificar carbono, basicamente. Ou é a criação de um mercado nacional ou subnacional, ou é a tributação do carbono, que aí é o jeito mais simples de todos, é realmente colocar um imposto sobre o carbono e tributar quem emite mais. E aí você, obviamente, incentiva ali a redução. Hoje, se eu não me engano, quase 30 jurisdições. Quando eu falo jurisdição, gente, é porque o mercado de carbono ele pode ser nacional, subnacional, regional. Então, eu prefiro usar a palavra jurisdição, porque abrange todo mundo ali. Hoje, a gente já tem, eu acho que quase 30 iniciativas de tributação de carbono. E aí não é mercado, é tributar. Simples assim, né? Como se fosse um imposto sobre alguma, sei lá, sobre o combustível fóssil, coisa que eu valha. E a gente tem o mercado de carbono regulado, que a gente chama de ETS, que é Emissions Trade System, né? O sistema de emissões de emissões de carbono. E aí, exato, de troca de carbono, é isso mesmo. De comercialização, Ave Maria. O mercado brasileiro vai ser chamado de SBCE. O Brasil não tem um mercado regulado. Hoje a gente tem mais ou menos quase 40 jurisdições com o mercado regulado, com esse ETS. O mais famoso é o da União Europeia, que é o mais consolidado, que já está numa fase de vários gatilhos que eles colocaram para o início do mercado hoje já foram retirados, porque tem mais maturidade. A gente tem o da Califórnia também, que é um mercado muito pujante. A gente tem China, tem províncias na China, tem Coreia do Sul, tem México, tem Reino Unido, tem Austrália, tem Canadá, tem províncias dentro do Canadá. Então, de fato, a gente já tem hoje um reconhecimento global do mercado de carbono como sendo uma alternativa ali para apoiar os esforços de redução ali do impacto da mudança climática, dos impactos da mudança climática. E aí, no Brasil, a gente está nessa discussão. Alguns PLs já estavam em tramitação na Câmara há muito tempo, mas em 2023 a gente de fato colocou ali esforço no PL, o governo federal colocou esforço em um dos projetos de lei que estavam em tramitação na Câmara, no Senado, na verdade, e hoje esse é o PL que provavelmente deve ser aprovado, começou no Senado, foi para a Câmara, da Câmara voltou para o Senado, porque a Câmara fez alterações substanciais, então a gente voltou para o Senado e hoje ele está no Senado ali para ser votado, aguardando votação. E aí a gente estabeleceria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, é o nosso ITS, é o mercado regulado brasileiro. Hoje, então, no Brasil, a gente só tem o mercado voluntário, a gente não tem o mercado regulado. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o mercado regulado, ou desculpa, mercado voluntário. Como é que funciona o mercado voluntário? O mercado voluntário são pessoas, empresas que querem contribuir para reduzir ali o impacto da mudança climática e eles geram
créditos de carbono. Um crédito de carbono é 1 tonelada de carbono equivalente. Então, a ideia é que você implemente projetos que ou reduzem as emissões ou removem emissões de gás de efeito estufa da atmosfera. Isso ali vai ser certificado por uma verificadora, como a Verra, como o Gold Standard, enfim, vai ser verificado, vão ter atributos de qualidade, de adicionalidade, tudo cumprido, tudo auditado, se permite que você gere, enfim, o crédito de carbono do seu projeto. E aí você vai para o mercado e oferece aquele crédito. Quem compra esse crédito? Quem compra esse crédito são empresas que precisam reduzir as suas emissões. Como eu falei lá atrás, ou você reduz ou você compensa. Então, são empresas que estão trabalhando no pilar da compensação ali de crédito de carbono, na compensação de emissões de GE. Então, ela compra esses créditos de carbono. E esse mercado, ele funciona, né, de forma não regulada, ele é voluntário. Então, o preço é o preço de mercado, é o preço das trocas individuais mesmo. As comunicações, existe um pouco de dificuldade de obter dados, a gente obtém muito dado com pesquisa direta ou com plataformas que são pagas ali, que elas trazem a percepção e os preços do mercado. Porque, como é um mercado individual, você vai fazendo transações individuais, então a gente tem uma noção dos preços dos créditos de carbono, mas cada negociação será uma negociação, a depender do volume de crédito, do tipo de crédito. Tem crédito que é mais caro, tem crédito que é mais barato. Por quê? Tem crédito que vamos dar um exemplo. Reflorestamento. Reflorestamento são créditos que têm co-benefícios. Geralmente tem co-benefício para a comunidade que está envolvida ali naquela área de reflorestamento. Ele é melhor precificado pelo mercado. O mercado geralmente paga um prêmio por esse tipo de crédito. São créditos considerados mais íntegros, que têm mais benefício. Então, tem também essas diferenciações dentro do mercado. Então, é um mercado complexo e que hoje a gente tem alguns grupos de projetos que podem gerar crédito de carbono, né? Tem projetos de energia renovável, projetos ali pensando em biogás, a gente tem projetos de reflorestamento, a gente tem projetos de revegetação, a gente tem projetos de evitar desmatamento, então a gente tem um conjunto, projetos ligados ao lado agro também, que geram crédito de carbono, energia renovável, biogás, resíduos também é uma fonte interessante ali de crédito de carbono. Então, hoje tem uma multiplicidade de projetos que eles podem gerar crédito de carbono. Agora, tem um trick aqui. Alguns créditos hoje não são mais aceitos no mercado. Por exemplo, alguns países, hoje a maioria dos países não aceita mais créditos oriundos de energia renovável. Por quê? Porque se entende que esse tipo de projeto não tem mais adicionalidade. O mercado já faz sozinho, você não precisa pagar para incentivar. Então, por exemplo, biogás, resíduo, reflorestamento, aí tudo bem, assim, a gente ainda precisa do incentivo do crédito de carbono para que essas tecnologias ganhem por força, musculatura. Então, assim, Uhum. para o Brasil, a gente já aproveitou ali, vai dar meio-dia já, né? Então, para o Brasil, a gente já aproveitou muito do que a gente tinha de potencial ali para geração de crédito de energia renovável. A fronteira agora para a gente é pensar hidrogênio, biogás, biometano, tecnologias de captura e armazenamento de carbono. Então, tem assim, uma grande lista de tecnologias, mas que hoje nem metodologia necessariamente a gente tem para isso. Então, é um mercado, gente, em aberto. Criando metodologia, conseguindo certificar essa metodologia, você cria esse mercado. Então, ele é muito pujante nesse sentido. Ele se desfaz e se faz com muita rapidez nesse sentido, sabe? Então, é interessante, assim, para a gente ficar de olho. Independente do regulado, a gente continuará tendo o voluntário. Eles vão coexistir ali, pelo menos durante um tempo, a depender de como o governo queira regulamentar. Entendi. Não, essa aqui Ô, é uma Fernando, aula. é, Claro, por favor. eu posso fazer uma pergunta para a Bruna, porque a gente acompanha com muito entusiasmo, né, esse mercado de carbono. Eu acho que isso vai ajudar muito a fazer face aos desafios aí dentro dessas empresas. Você vê alguma perspectiva de implementação disso até 2026, Bruna? Ou você acha que vai demorar um pouco mais? Dado que parece que eles devem aprovar até o fim do ano que vem, né? Então, assim, a gente tinha perspectiva real, mas que não foi confirmada, de apresentação na COP do ano passado. Seria uma entrega do governo federal levar na COP do ano passado. Não conseguimos. Existe a expectativa de que o governo vote na volta do recesso, dos parlamentares, mas a gente sabe que tem eleição municipal esse ano. Então, a pauta do Congresso realmente fica muito limitada. Então,
talvez escorregue de fato o Miller para o ano que vem, para 2025. E aí a gente tem uma questão assim, mesmo aprovando, são 2 anos só de transição, onde você só relata as suas emissões. Você ainda não tem um mercado de fato funcionando, implementando. A gente estima que se tudo correr dentro do que o PL está trazendo hoje, para o mercado estar operacional mesmo, seriam até 5 anos. Porque são 2 anos de apenas relatar, depois a gente começa a verificar de fato, e aí a gente vem para os leilões dos créditos. Então demora um tempo, assim, ainda tem algumas etapas. Por isso que seria tão importante ter aprovar o quanto antes, claro, dentro de uma qualidade, a gente não quer qualquer mercado de carbono regulado, mas que a gente trabalhasse isso, porque você falou um ponto excelente, CBAM. Hoje o Brasil está sendo prejudicado pelo CBAM da União Europeia e a gente não tem mercado de carbono, que é uma forma da gente excluir o impacto do CBAM nos nossos produtos locais. Então, assim, tem que ter uma pressão da sociedade civil, do setor privado, para que o governo entenda que esse é um instrumento importante, não é só para clima, é para posicionamento é, enfim, de geopolítica do país, né? É para a competitividade dos nossos produtos. Então, é muito mais do que apenas clima, que já é muito, tá, gente? Eu, como defensora, que já é bastante. Mas, enfim. Gente, fazer só um adendo aí para quem está assistindo, talvez não sabe. O CBAM é uma espécie de taxação que a União Europeia coloca sobre o carbono. Então, é uma forma de desincentivar a importação na União Europeia de produtos que são intensivos em carbono. Então, se o produto brasileiro já chega na Europa compensado, né, a empresa já compensou o carbono aqui, ele não sofre essa taxação. Mas se ele não tem como a gente não tem mercado, não tem essa compensação, né, a não ser que seja voluntária, quando o produto brasileiro, que é intensivo em carbono, chega na Europa, ele sofre uma taxação, e isso atrapalha a competitividade, né, igual a gente falou, das commodities do mercado brasileiro. Então, a regulamentação também é uma questão, né, financeira, né, econômica para o Brasil também, para a gente continuar exportando aí para a Europa, que inclusive são os maiores compradores dos nossos produtos, né, agropecuários, das nossas commodities, a China também, mas a Europa também é um grande mercado. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma observação? Que a gente já está no horário, então vamos aqui caminhar para o encerramento. Se alguém tiver alguma consideração, fique à vontade. Queria agradecer, né, o apoio do Hub Verde, da Funsoft, em organizar essa trilha. É muito enriquecedor esses momentos que a gente tem, trazer profissionais tão competentes, né, e tão engajados para debater esse tema que é tão importante. E também agradecer a Bruna e o Miller por ter aceitado participar desse nosso bate-papo. E a gente se encontra no próximo, né, no próximo debate, que será sobre o pilar social. E aí fiquem ligados aí nas nossas redes. Quer fazer uma palavrinha de encerramento, ou Capanema? Pessoal, eu só vou cortar aqui antes do Capanema. Eu enviei aqui no chat um link de formulário para vocês avaliarem o painel, deixarem a consideração de vocês. Então, eu queria pedir para vocês preencherem, por gentileza, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Só reforçar o agradecimento. Eu acho que foi assim uma aula fantástica do Miller e da Bruna e da Fernanda. Assim, eu vi coisas que eu não sabia, então assim, realmente foi uma aula. Espero que todos que assistiram tenham aproveitado também igualmente. E agradecer demais a participação de vocês mais uma vez e acompanhar nossas próximas trilhas aí, tá bom? Muito obrigado pela parceria, Invest Minas e Way Carbon e Arando. Excelente, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente. Um abração. Obrigada, pessoal. Um prazer. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.